Será que o Espiritismo é cristão? O que caracteriza alguém como cristão? No Brasil, as maiores religiões, católica e evangélica, denominam-se cristãs. E vemos inclusive aqui no YouTube representantes destacados dessas religiões destinarem vídeos para falar sobre o Espiritismo. Segundo eles, o Espiritismo não é cristão. Vamos então analisar os principais argumentos que baseiam tal opinião, pensar sobre o assunto, oferecer contra-argumentos para deixar que no final cada um estabeleça suas próprias conclusões. Antes de começar o vídeo, preciso esclarecer que vou falar aqui sobre Espiritismo, sem atacar qualquer outra religião. O intuito é apenas oferecer também bons argumentos e boas informações para você que está assistindo analisar por maiores ângulos os pensamentos sobre o assunto. Seguiremos com alguns tópicos que terão como base os principais argumentos dos representantes das outras denominações religiosas, que visam demonstrar que o Espiritismo não pode ser considerado cristão. O argumento 1, dizem que o Espiritismo pretende mudar os ensinos de Jesus. Quando afirma ser o Consolador prometido, a doutrina espírita descarta o que está escrito no Velho e no Novo Testamento e muda o que Jesus ensinou. Pois bem, esse argumento também foi utilizado pelos judeus contra Jesus, tanto que ele teve que esclarecer que não veio extinguir a lei, mas cumpri-la. Estaria Jesus descartando os ensinos das Escrituras, ou seja, o Velho Testamento, ou ele leu a Torá e os profetas com olhos diferentes dos representantes religiosos daquela época? Fazendo uma analogia, quando a doutrina espírita diz que, devido às condições diferentes da humanidade na época, falou muito por parábolas e agora o Espiritismo fala de forma direta, estaria descartando os ensinos de Jesus? Ou está lendo de uma forma diferente dos representantes religiosos que dominaram os pensamentos e conhecimentos desde há muito tempo? Vejamos o que Jesus fala sobre o Consolador prometido. Encontramos no Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paracleto, a fim de que esteja convosco para sempre. O Paracleto é alguém chamado ou enviado para prestar auxílio, consolar, confortar, defensor do réu, intercessor. Nos versículos 25 e 26 do mesmo capítulo, Jesus prossegue: Tenho-vos falado essas coisas enquanto permaneço junto a vós. Mas o Paracleto, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos lembrará todas as coisas que vos disse. No capítulo 16, Jesus segue: Ainda tenho muitas coisas para vos dizer, mas não podeis carregar agora. Quando, porém, aquele vier, o Espírito de verdade, vos guiará em toda a verdade, pois não falará de si mesmo, mas falará o quanto ele ouvir, e vos anunciará o que há de vir. E no versículo 25 completa: E vos falei essas coisas por parábolas. Vem a hora em que não mais falarei por parábolas, mas vos relatarei abertamente a respeito do Pai. O Espiritismo se apresenta como o Consolador prometido por Jesus porque é a isso que ele objetiva. O Espiritismo não muda os ensinos de Jesus, pois eles são completos e perfeitos. Apenas faz algumas interpretações diferentes de alguns conceitos criados pelos homens, que virou dogmas religiosos. Ou seja, o Espiritismo relembra o que Jesus ensinou em seu tempo, e agora de forma direta para uma humanidade renovada, que não necessita mais de parábolas. Diferente do que muitos ainda pensam, o terceiro livro da codificação da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, não é um evangelho novo, mas traz interpretações e estudos feitos pelos espíritos superiores sobre o Evangelho de Jesus. O segundo argumento: para os espíritas não há perdão. Tudo o que se faz tem que pagar. Os espíritas não acreditam que Jesus, com seu sacrifício na cruz, eliminou os pecados de todos. A necessidade de reencarnar
sem ser perdoado, não traz consolação. Pois bem, os ensinos dos Espíritos na codificação da doutrina seguem o ensino de Jesus. Sê benevolente depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que o adversário não te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e sejas lançado na prisão. Amém vos digo, que de modo nenhum sairás dali até que restituas o último quadrante. A necessidade de reparação dos erros torna as pessoas melhores e os espíritos avançam em direção a Deus. O Espiritismo tem plena compreensão da misericórdia divina, um dos atributos de Deus. E é justamente por isso que não acredita na condenação eterna. Sim, a doutrina do inferno com uma condenação para toda a eternidade. Esta elimina a possibilidade do perdão e afronta a suprema misericórdia de Deus, enquanto que a reencarnação é presente divino, que oferece àqueles que seriam condenados eternamente a sofrerem no inferno uma possibilidade de resgatar suas dívidas e serem perdoados. Quanto ao Cristo, realmente os espíritas não acreditam que foi o seu sacrifício de morte, como um ritual mágico de derramamento de sangue que eliminou o pecado de todos. O Cristo Jesus sacrificou-se por nós quando veio à Terra, fazendo-se igual a nós por amor, para nos ensinar como devemos viver, para nos ser um guia e modelo. Viver de acordo com os ensinamentos e exemplos de Jesus é o que nos salva. O terceiro argumento, a comunicabilidade dos espíritos. Os evangélicos não acreditam na possibilidade de comunicação dos espíritos. Bom, como uma das finalidades deste canal é pensarmos, abrir a mente para novas possibilidades, como deveremos analisar então a passagem bíblica que menciona a transfiguração de Jesus, em que na presença de Pedro, Tiago e João, Jesus conversa com os espíritos de Elias e Moisés. Ou em Atos dos Apóstolos, que conta o encontro de um anjo do Senhor com Felipe. Lá está escrito: disse o Espírito a Felipe: aproxima-te e junta-te a esta carruagem. Ainda em Atos dos Apóstolos, sobre a visão de Pedro e a visita de Cornélio, encontramos: enquanto Pedro refletia a respeito da visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Logo após, Cornélio conta a Pedro o que tinha lhe acontecido. Cornélio disse: há 4 dias estava eu orando à 9ª hora em minha casa até esta hora. E eis que um varão com túnica brilhante pôs-se de pé diante de mim. E para citar uma passagem do Antigo Testamento, temos a conhecida passagem que relata a interação de Saul com o espírito de Samuel. Certamente alguns têm na ponta da língua subterfúgios para tentar explicar essas citações tão intrigantes e claras, porque cada um lê a Bíblia a seu modo. Os católicos dizem que a comunicação com os espíritos é possível, mas apenas em circunstâncias específicas, como algumas aparições de santos, sempre com a permissão de Deus. Pois bem, os espíritas também concordam que as comunicações só ocorrem com a permissão de Deus. Mas quem tem o poder de definir a vontade do Criador? Veja o que diz Allan Kardec em diálogo com um padre transcrito no livro O que é o Espiritismo. O sentimento religioso domina nas evocações e em nossas reuniões. Mas não temos fórmula sacramental. Para os espíritos, o pensamento é tudo e a forma é nada. Nós o chamamos em nome de Deus, porque cremos em Deus e sabemos que nada se faz nesse mundo sem sua permissão. E, portanto, que eles não virão sem que Deus o permita. Procedemos em nossos trabalhos com calma e recolhimento, porque essa é a condição necessária para as observações. E, em segundo lugar, porque sabemos o respeito que se deve àqueles que não vivem mais sobre a terra, qualquer que seja sua condição, feliz ou infeliz, no mundo espiritual. Fazemos um apelo aos bons espíritos porque, conhecendo que há bons e maus, desejamos que estes últimos não venham tomar parte fraudulentamente das comunicações que recebemos.
Quarto argumento: Jesus não é Deus. Para os católicos e evangélicos, Jesus é o próprio Deus que encarnou entre nós. Os espíritas podem concordar com isso se interpretamos Jesus como sendo aquele que perfeitamente nos mostra a essência de Deus. A lei de amor que Jesus ensinou e exemplificou é a mais clara demonstração de Deus que podemos compreender. No entanto, realmente a doutrina espírita não entende Jesus como sendo o próprio Deus encarnado. Deus é Criador, causa primeira de todas as coisas. Sua grandiosidade vai muito além do que nós humanos podemos compreender. Não temos sentidos para assimilar. Observe o tamanho do universo, com bilhões de sistemas solares em nossa galáxia, bilhões de galáxias no universo, e um inicial vislumbre da existência de outros universos. Não dá para conceber que o Criador e sustentador de tudo isso tenha encarnado num planeta tão pequeno como o nosso, que está longe de ser o centro da criação. Porém, imaginar que um espírito da grandiosidade de Jesus, que está em plena comunhão com o próprio Deus e tenha sido enviado à Terra, encarnado, para demonstrar o caminho que leva até Ele, isso eu considero uma possibilidade real. É importante também relatar aqui, brevemente, parte da história da construção dos dogmas da Igreja. Citemos o que aconteceu com Ário, presbítero de Alexandria. Ário se contrapôs à perspectiva ortodoxa da Igreja, argumentando que Cristo não partilhava da mesma substância de Deus, mas foi criado por Deus, assim como todas as criaturas e o homem. O imperador Constantino, que era assessorado pelo bispo Ósio de Córdoba, na Espanha, convocou um concílio ecumênico, reunião mais importante de membros da Igreja, para deliberação sobre temas dogmáticos, pastorais, etc. Em 325 da Era Comum, que foi realizado na cidade de Nicéia. O Concílio de Nicéia reuniu cerca de 300 bispos de várias regiões e chegou à conclusão de que Cristo tinha a mesma natureza de Deus Pai, sendo gerado da mesma substância do Pai desde a eternidade, e não como um interpretório criado por Deus do nada, tal como as outras criaturas. Constantino, então, acatou as decisões do Concílio de Nicéia e decidiu exilar Ário e condenar a leitura de suas obras. Até aqui mencionamos pontos interessantes com argumentos e contra-argumentos. No entanto, o mais importante vem agora, pois questiono a vocês: o que define alguém como cristão? Acreditar que o sacrifício de Jesus na cruz redimiu a todos dos pecados, que é impossível a comunicação dos espíritos, ou que Jesus é o próprio Deus. Isso caracteriza alguém como cristão, ou o define como católico, ou como evangélico? O que é ser cristão? Acreditar nos dogmas da Igreja definidos por homens, ou seguir os ensinamentos e exemplos de Jesus? O que é mais importante? Acreditar que Jesus é o próprio Deus, ou tê-lo como modelo para o caminho que devemos seguir? Podemos definir e escolher nossas próprias crenças dentre as possibilidades que descrevemos até agora. Mas para nos atermos ao que verdadeiramente importa, ouçamos o próprio Jesus, que definiu qual seria a maneira de identificar seus verdadeiros discípulos. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Finalizamos mais um estudo, mas não saiam antes de se inscreverem e deixarem o gostei, pois isso nos ajuda muito. Obrigado pela companhia e até o próximo estudo, se Deus quiser.